Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, vamos para a nossa leitura do livro Vida Após o Gospel, de Marco Teles, entendeu? Vamos para a nossa leitura. Antes de a gente começar a nossa leitura, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comente bastante aí no chat, hein? Deixe seus pedidos de oração aí, que eu vou ter o enorme prazer de orar por você e com você. Vamos lá. Vida Após o Gospel, de Marco Teles. Daqui agora é qual? Capítulo 8? Deixa eu ver aqui, acho que é, né? Vamos ver aqui. Capítulo 8. Capítulo 8. 3 tropeços do Gospel. Embora este seja um capítulo indispensável, o conteúdo que vem antes é muito importante. As críticas que estão aqui não é de fato salivando a boca ou com o peito cheio de alegria. Antes, em absoluto constrangimento, porque eu mesmo tenho tantos tropeços que não me considero superior a nenhum dos nomes que citarei. Não pretendo julgar a vida particular de nenhum artista, mas refletir exclusivamente acerca das letras e das obras musicais que eles apresentam ao público. Eu lancei meu primeiro álbum quando era adolescente. Um pastor músico de cabelos brancos da igreja presbiteriana, que mais tarde tornou-se meu professor no seminário, me apontou um deslize que eu cometera em uma das minhas canções. Quando a noite procurar por mim, estarei aos teus pés buscando a ti. Se a sombra da morte quiser me encontrar, não me alcançará. Se uma lágrima rolar do meu rosto, para lavar os teus pés usarei. Te beijarei apaixonado até amanhecer, e sairei exalando amor. Eu o ouvi com mansidão, mas por dentro eu era um redemoinho transtornado. Hoje enxergo claramente os problemas desta estrofe. Primeiro, existe a tentativa frustrada de ser poético. Ficou bonito, mas nunca me vi como um verdadeiro poeta subvertendo de forma primorosa as palavras. Segundo, a frase, se a sombra da morte quiser me encontrar, não me alcançará. Lembro nas escrituras que Davi confiava tanto em seu pastor fiel que sabia que, mesmo se tivesse de passar pelo vale da sombra da morte, ele estaria seguro. Eventualmente, Davi foi encontrado neste vale de sombra e morte. E eu também. Recitar este verso é alimentar fortes esperanças de uma vida sem assombrosas dificuldades. Em seguida, temos o uso do termo apaixonado. Se você leu o capítulo anterior, sabe que na cena da música cristã em que David Kinlan explodiu com o uso desta palavra em suas canções, virou moda usá-la. Eu fui mais um dos modinhas que a usou. Embora usar a palavra da moda não seja necessariamente um erro, me sinto pouco útil fazendo isso. Acredito que nesta época faltava autenticidade nas minhas letras. Por último, temos a questão do antropomorfismo. Eu, apaixonado, no meio da noite, vivendo os pés de Deus. O pastor que me exortou, sempre que me encontrava, fazia piada sobre a minha noite de amor com o Senhor. Não acho que esta cena de intimidade que eu descrevi seja necessariamente um equívoco. Eu era um adolescente de 17 anos quando compus esta canção e, de fato, gastava algumas das minhas noites em oração e devoção a Deus. Outras, eu fazia tudo o que é de errado para um adolescente fazer. Ainda assim, tenho a mentalidade de um adolescente. Rabisquei estas linhas tentando descrever o meu desejo de passar todas as noites em intimidade santa com o meu Deus. Esta relação antropomórfica com o Senhor é vista por muitos como presunçosa e nada dogmática. Por mais especial que esta música tenha sido para mim, cantá-la em comunidade poderia gerar alguns problemas, como com a impressão de que sou mais espiritual do que os demais, o que não é verdade, e perpetuar a ênfase existencialista que ronda nossas igrejas. Da mesma forma que as canções e textos que escrevo estão suscetíveis a críticas, qualquer artista cristão deva ter a maturidade de entregar sua arte ao público junto à sua cara a tapa. Quem acrescentou a liturgia das cerimônias hebraicas, o elemento da música, foi Davi, com o intuito de usá-la como instrumento profético. Se a Bíblia nos instrui a julgar, ou seja, examinar as profecias,
Será que não devemos fazer o mesmo com as canções ditas cristãs? Sendo a canção um elemento de profecia para a igreja, ou seja, um instrumento de anunciação dos decretos e vontade de Deus, não deveríamos, de forma absolutamente natural, submeter nosso cancioneiro popular aos julgamentos comunitários também? No meio secular, críticas são elaboradas com tamanha naturalidade, que já fazem parte do ciclo oficial da arte. Artista, arte, entrega ao público, crítica. Peças de teatro, filmes, pinturas e espetáculos de dança são comumente assuntos de discussão entre os críticos da arte. Quando o mundo da arte ocidental começa a abstrair certos critérios estéticos de julgamento, as obras de arte que aparecem são como o famoso mictório de Duchamp. O ímpeto revolucionário do francês o levou à concepção dos ready-mades, objetos manufaturados que, pela escolha do artista, foram promovidos à arte. Dessa frase, uma das suas obras mais famosas é A Fonte, de 1917. Ele foi ao mercado, comprou um urinol, assinou como Hermut e enviou o objeto a um salão independente de arte, do qual ele mesmo era um dos jurados. A Fonte é um divisor de águas da história estética e abriu as portas para a arte conceitual da segunda metade do século XX. Ela tem seu valor transformador, mas se tornou referencial da perda ou reconstrução de parâmetros estéticos. Por conta da ausência de critérios quanto ao que nossos compositores cristãos estão nos apresentando como arte gospel, exige que nossos repertórios do domingo estejam cheios de verdadeiros mictórios disfarçados de arte. Tropeço 1. O super-homem gospel e o liberalismo teológico. Qualquer cristão genuinamente convertido e associado às doutrinas ortodoxas da fé cristã provavelmente se incomoda com o louvor da maioria das igrejas de hoje. Anderson Freire, um dos maiores compositores de gospel atuais do Brasil, que já emplacou inúmeros hits, parece ter descoberto a fórmula musical que faz as pessoas cantarem aos berros, uma mistura de sertanejo com a velha batida simétrica do pentecostalismo de Cassiane e um pouco de pop rock. O conteúdo principal de suas letras é autoafirmação. Autoajuda é coisa do passado. Quem precisa de ajuda? O personagem das canções de Anderson Freire e de muitos outros é o super-homem gospel. Veja um pouco das virtudes espirituais desse ser incrível. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. O meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode ter calar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu. Com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. E só para ti não abro mão do céu. Diante da morte prefiro ser fiel. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita e esquerda eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu quero, eu não quero. Deus está presente no discurso, mas de maneira passiva. O indivíduo está diante de Deus, louvando a si mesmo e a sua capacidade pessoal de permanecer fiel até diante da morte. O atrevimento é tanto que o super-homem não apenas toma as rédeas de sua própria vida, mas também as rédeas do céu, ao ponto de afirmar: se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele é tão leal, resistente, sábio em suas próprias escolhas que Deus apenas age de forma reativa à sua integridade. O super-homem gospel é fiel, forte, não divide seu coração que, pasmem, exclusivamente de Deus. Parece que ele conseguiu cumprir cabalmente a lei e os mandamentos. Jonathan Edwards, com suas firmes resoluções, das quais suava a camisa, movido por um santo desejo de passar um dia que fosse em plena piedade, sentiria santa inveja da conquista do super-homem gospel. Esta é a verdade, uma tendência pós-moderna do cancioneiro atual. Não mais louvores a Deus, mas louvores a si mesmo diante de Deus, que permanece como observador passivo. Então eu direi: abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Remove a minha pedra, me chama pelo nome,
muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Estes trechos de canções interpretadas por Aline Barros, uma das maiores estrelas de gospel da atualidade, mais uma vez mostra o super-homem gospel conduzindo ativamente a sua história. Contudo, vai além, dirige o próprio Deus no que ele deve fazer. A primeira música faz menção ao episódio em que Moisés abriu o Mar Vermelho. O pobre e amedrontado hebreu não deu nenhuma ordem a Deus, apenas clamou por socorro. Não fazia ideia do que aconteceria quando se colocou diante do mar. Só de uma coisa tinha certeza: Deus pode, se quiser, nos salvar. Em 2011, a releitura desta história não é mais o Senhor quem age, mas o super-homem que diz ao mar: abra-se. Quem és que a teus vezes mais lhe obedece? É o super-homem gospel, e eu passarei pulando e cantando em tua presença. Ele faz e acontece diante de Deus. Quanto à audácia, Deus está no cenário, mas é coadjuvante, apenas um observador. Na segunda música, vemos, mais uma vez, o super-homem gospel distorcendo a história bíblica. Lázaro, incapacitado de pedir socorro, jazia morto. Então, o rei do universo, o verbo que disse: haja luz, bradou: Lázaro, sai para fora, trazendo-lhe de volta o sopro de vida. Na versão 2011 da história, no entanto, morto fala, grita, canta e ordena. Jesus apenas obedece ao comando urgente do super-homem gospel. Este é meio precioso, vale mais do que o ouro puro de Ofir. A visão pessimista e obsoleta que a Bíblia expressa acerca da condição do homem já foi removida da prateleira cristã. A humanidade do passado poderia ser desprezível, miserável e caída, mas o super-homem venceu esta condição primitiva de fraqueza. O homem do passado era cego, tolo, nu e pobre, apenas objeto da ira de Deus e inimigo do Todo-Poderoso. Mas, agora, ele é valioso, alvo da mais agigantada brandura e apreço divino. O homem do passado sucumbia diante do pecado, mas o super-homem gospel não. O pecado não consegue com ele. Adão perdeu muito da beleza divina ao pecar. Foi manchado, maculado e amaldiçoado. Já o super-homem gospel, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe nele. Os efeitos devastadores, perniciosos, degenerativos e humilhantes do pecado não mais atingem-no. É curioso chamar este personagem ousado, corajoso, decidido o suficiente de super-homem, já que na canção Mapa do Tesouro, o artista afirma que ninguém é super-homem. E nesta letra, que aparenta diminuir o brilho do ser humano, a frase revela que a música ainda se refere ao super-homem. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo o seu valor. É ele, o super-homem gospel. Ele é tão precioso que a cruz não é nada mais do que um outdoor para exibição de seu valor. Eles estão olhando para o evento da cruz pelo avesso. Ela não evidencia o valor do homem e o quanto ele merece ser reconhecido, mas o maior testemunho dos atributos de Deus. A cruz revela a ira, o furor, a misericórdia, a graça, a glória, o poder de Deus. Ele existe para que os anjos e os homens adorem ao Senhor pelos séculos vindouros. Se a cruz revela algo acerca do homem, é a sua natureza pecaminosa. O ser humano foi tão arrogante e prepotente em sua rebelião contra o padrão divino que a cruz teve de existir para redimi-lo. A cruz dá testemunho da feiura do homem e de seu absoluto fracasso, ao passo que expressa a misericórdia e o amor de Deus. Olhar para a cruz como a vitrine da nossa beleza e valor é afirmar que Deus não fez mais do que obrigação ao morrer por um ser tão especial como nós. Se observarmos o Calvário deste ponto de vista, prestaremos culto a nós mesmos em vez de venerarmos a Deus. A verdade, cristãos, é que a filosofia adotada entre as canções não é inventiva. Estes artistas ecoam o que boa parte dos teólogos liberais propuseram há muitos anos: a evolução do homem espiritual. Durante o século XIX, sob o impacto do iluminismo, a teologia ortodoxa convulsionou das novas demandas intelectuais e filosóficas, que não apenas se arriscaram a tocar no sagrado coletivo, mas também viraram as costas para o senso comum religioso, que aceitava passivamente as antigas premissas ortodoxas. O arcabouço teológico viu as firmes e sólidas colunas da tradição cristã começarem a rachar e esfacelar em velocidade assustadora diante do historicismo, do cientificismo e do racionalismo. Rudolf Bultmann, já no século XX, propõe uma
mitologização do texto sagrado a partir de ferramentas filosóficas, de maneira que o homem pudesse experimentar uma nova revelação de uma nova possibilidade de existência humana, independente do divino e do misticismo. O que ele esperava com isto? Para usar seu próprio termo, ele esperava que o homem se autenticasse, que ele saísse das sombras da inautenticidade e viesse para a luz da autenticidade. Teilhard de Chardin, teólogo cientista que se esforçou arduamente para casar a fé com a razão, foi ainda mais longe de Bultmann e sugeriu que o homem estava em evolução, que seria desenvolvida de forma independente e autossuficiente, e um dia se tornaria autossuficiente, independente, moralmente equilibrado, sem necessidade alguma. Ele chamou Jesus de Cristo Ômega, de modo que todo homem seria, um dia, como Cristo, autossuficiente, independente, moralmente equilibrado, sem necessidade alguma. As proposições acadêmicas dos teólogos liberais se diluíram na sociedade e influenciaram o pensamento contemporâneo. A percepção do Cristo Ômega pode ser identificada, por exemplo, na canção Raridade, de Anderson Freire. Acredito que o artista não tinha em mente as ideias de Chardin ao compor esta canção, mas é perceptível que a letra incorpora o pensamento do francês. O homem é visto como uma verdadeira raridade, quase que sem necessitar de mais nada. Dietrich Bonhoeffer, teólogo contemporâneo que lançou bombas atômicas dentro da teologia filosófica e prematuramente morreu antes de dar maiores explicações sobre suas teses, razão pela qual alguns o consideram liberal, disseram que o mundo chegou à maioridade. Ele diz: o homem deve aprender a lidar consigo mesmo em todas as questões de importância, sem apelar à hipótese operacional chamada Deus. Está ficando claro que tudo avança muito bem sem Deus e, na verdade, também quanto antes. O mundo que alcançou a maioridade é o mundo sem Deus, sem ídolos, despojado de ilusões religiosas. Para o teólogo, a igreja não poderia se opor a esta realidade. Resisti-la seria um grave desserviço à fé. Bonhoeffer afirmava que o homem deveria ser autônomo, sem mais necessitar das muletas da adolescência religiosa. Esses escritos mais planos pertencem à última fase de sua vida, quando ele estava na cadeia. Contudo, existem livros de sua fase anterior, que ainda hoje são úteis à igreja e aprovados em sua doutrina. Provavelmente, a pressão sofrida no cárcere influenciou muito o seu discurso final, que foi deixado em aberto, necessitando de mais explicações, as quais não viriam, uma vez que o grandioso Bonhoeffer foi executado. Este é o primeiro tropeço que quero apontar por meio destes exemplos, o conteúdo liberal da música cristã, principalmente com a projeção do que chamei de super-homem gospel. Isso pode ser observado nas inúmeras canções que enaltecem um homem e se esforçam em polir sua autoimagem. Outro exemplo que poderia citar é o disco lançado em 2017 por Fernanda Brum, Som da Minha Vida. Parece que a proposta do álbum é falar sobre a vida espiritual e particular da própria cantora. Pelo encarte do disco, que contém fotos da casa onde ela cresceu, esta percepção fica mais forte. Mas as faixas são cantadas em primeira pessoa, com verdadeira enchente de eu, meu, minha, vou. Faço, não vou, não faço. Uma das canções mais existencialistas do disco foi composta por Anderson Freire. Segue a letra. A margem do rio surgiu o libertador da nação. O Egito conheceu o poder das mãos de Deus. Ele de olhar para Moisés, desejar ser como ele foi. Cada um tem sua história, cada sonho tem seu preço. Estou vivendo o meu bem no meio do deserto. Entre só a esperança. Uma nuvem há entre o frio do deserto e o sonho de chegar. Teu fogo vem queimar. Quando o mar Deus abriu, foi do Nilo que eu vim. O que não me matou forte só me deixou. O que não me matou forte só me deixou. Com poeira nos pés, entre as águas andar. Minha fé romperá o limite do mar. A terra precisa alcançar, e gases preciso deixar. Sucessores como José e Caleb para sonhar. Pois o sonho que vivo não é meu, sou apenas um instrumento seu. O que perca por ele, o que ganho é para a glória do meu Deus. Essa força em mim foi gerada em Deus. O limite venci, sou teu. O Egito venci, sou teu. Vocês percebem quanto é sutil esse tipo de tropeço na música gospel? A música de Moisés é posta como exemplo
de uma jornada bem-sucedida e o autor da canção deseja ter uma jornada como a do libertador de Israel e por ela está pagando o preço. É lindo olhar para Moisés, desejar ser como ele foi. Cada um tem sua história, cada sonho tem seu preço. Estou vivendo o meu. Aparece uma letra inofensiva, até repleta de liberalismo teológico e filosofia existencialista. Ler a Bíblia com os óculos do existencialismo é acreditar que cada passagem heróica das Escrituras está ali para você, para lhe motivar a ser um herói em sua própria jornada. Uma análise mais teológica do meu texto não desperta o desejo de ser bem-sucedido e vitorioso, antes aponta para o Cristo vencedor, que em sua jornada perfeita conquistou nossa eternidade. Moisés é, na verdade, um tipo de Cristo, e não um tipo de você. Se quiser se encontrar dentro da jornada do libertador do povo de Deus, enxergue-se como um daqueles do meio do povo, obstinado em sua idolatria ignorante quanto à obediência. Veja Cristo, assim como Moisés, vez após vez, se apresentando diante de Deus e pedindo por misericórdia. Outra canção chocante do último álbum de Fernanda Brum é A Rosa Cheirosa, de composição da artista em parceria com seu marido Emerson Pinheiro e Livingston Farias. Tenho sede e tenho fome da tua palavra, da oração que move os montes. Agora tenho mais intimidade contigo, Senhor, Já fechei a porta do meu quarto e me ajoelhei para começar a orar. Bebi da água mais pura, do vinho mais doce, da rosa cheirosa, do rio da vida, da paz que excede a minha alma, que és tu. Não parece ser uma canção linda e inocente? O problema é que ela também é fruto de uma exagerada exposição da espiritualidade perfeita do super-homem gospel, que obedece perfeitamente à vontade divina de ter uma vida em contexto de oração e piedade. Mas algo está errado. Quando Jesus instrui os discípulos acerca da oração, ele insiste para que eles não copiem o exemplo dos fariseus, que costumam orar em público, propagando sua espiritualidade como forma de orgulho próprio e, também, visando atormentar e diminuir os pobres de espírito, que não praticavam tão assiduamente as disciplinas espirituais. Sendo assim, os fariseus, até na hora de orar, pecavam contra Deus. Ao contrário desse exemplo, Jesus diz a seus discípulos, quando ele for orar, entre no seu quarto e feche a porta. O seu pai, que vê em secreto, lhe recompensará no secreto. Entrar no próprio quarto e fechar a porta significa não louvar a própria espiritualidade. O oposto que Fernanda Brum, mesmo evocando esta passagem bíblica, faz em sua canção. Qual é o problema? É a falsa percepção que as pessoas que observam os artistas gospel têm deles, ao pensar que são infalíveis e sempre muito espirituais. O real de cada um de nós é bem diferente da que observamos no super-homem espiritual. Nós necessitamos constantemente da graça divina porque somos continuamente visitados por nossos fracassos. Assim, vislumbramos em constante modéstia a beleza e super-espiritualidade de Cristo. Com todos estes compositores que desenham o super-homem gospel, não vai demorar muito para, de fato, alcançar a autonomia e autossuficiência da maioridade apontada por Bonhoeffer. Já não precisamos de Deus, mas ainda estamos na presença dele. Convidamos ele para o nosso espetáculo como um coadjuvante ou observador. Mas em breve ele será cortado do elenco. Bom, e como é a nossa leitura do capítulo 8. Deixa eu ver qual foi o tema do capítulo 8. Qual foi o título do capítulo 8? Deixa eu ver, capítulo 8. Os 3 tropeços do gospel. Tropeço 1. Tropeço 1. Qual foi aqui o tropeço 1? Tropeço 1. O super-homem gospel e liberalismo teológico. Valeu, gente. Valeu, irmãos. Até a próxima. Tamo junto.